Abramos as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 15 e o seu versículo de número 11. Lucas, capítulo de número 15 e o versículo de número 11. Aleluias, maravilha, o culto está maravilhoso. A gente já pôde sentir a presença do Eterno sobre esse recinto. Nós já podemos contemplar que Deus se faz presente no meio desta congregação. Amém? Quem encontrou, diga amém. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. Amém? É um tema a qual o pastor, Deus colocou no coração do nosso pastor e vem trabalhando no decorrer dos dias, né? Que Deus possa abençoar. Mas não tem nada melhor quando nós chegamos no culto e se alegramos no culto, né? Nós entendemos que se nós saíssemos daqui agora, nós iríamos sair alegre na presença do Senhor, porque nós já estamos contemplando a grandeza do Senhor. E eu entendo que quem faz o cristão prosseguir na caminhada não é o homem. Quem faz o cristão prosseguir na caminhada é o Espírito Santo de Deus. Faz-me lembrar que quando Jesus Cristo, ele padece sobre a cruz do Calvário, que ele encontra os seus discípulos, antes que os discípulos fossem para o campo de batalha, Jesus Cristo falou para os discípulos que o iria enchê-lo do Espírito Santo de Deus, porque Jesus sabia que eles não dariam conta de fazer a obra de Deus, eles não dariam conta de prosseguir na jornada, sem antes eles ser revestidos de poder. Eu entendo que é da mesma maneira, quando nós não somos revestidos, ou quando nós não sentimos a presença do Senhor, nós esmurecemos. Eu lembro-me que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, ainda jovem, muito tímido, eu estava em um culto familiar, e esse culto familiar que eu estava, amém, eu estava no lado de fora do culto, estava no lado de fora da casa, e o irmão Louro atentamente nos convidou com aquele jeito carinhoso dele para nós entrarmos para dentro de casa. E quando ele nos convida para mim entrar dentro do culto, dentro da casa a qual estava sendo realizado o culto, eu, um jovem ainda muito tímido, eu, um jovem que tinha vergonha de se relacionar com as pessoas, e quando eu sentei ali quietinho naquele culto, sem falar nada, o Espírito Santo de Deus me tomou, eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus, e a partir daquele momento gerou no meu coração uma sede de pregar o Evangelho. A partir daquele momento a minha vida foi mudada, a partir daquele momento a minha história foi totalmente transformada pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Então eu quero nesta noite dizer que quem nos motiva, quem motiva o crente para prosseguir na caminhada diante das dificuldades é o Espírito Santo de Deus. E se porventura você entrou aqui nesta noite com a sua cabeça baixa, se porventura você entrou aqui nesta noite desanimado, se porventura você adentrou aqui nesta noite desacreditado, eu quero te convocar a nós fazermos um clamor, uma adoração ao Deus do céu, ao Deus Todo-Poderoso, que Ele tem poder, aleluia, de mudar o quadro da tua história, Ele tem poder de mudar o teu autoestima,
cima. Ele tem poder de mudar esse desejo de retroceder. Ele tem poder de mudar os teus pensamentos. Ele tem poder nesta noite, aleluia, de fazer algo grande na tua vida. Mas nesta noite você precisa convidar o Espírito Santo de Deus para entrar na tua casa. Quando eu estou pregando, eu costumo frisar que o Espírito Santo de Deus, ele não é da mesma forma qual o nosso adversário age. O nosso adversário, quando ele encontra uma porta aberta, ele entra, invade e toma posse daquilo que não pertence a ele. Mas o Espírito Santo de Deus, ele só entra em uma casa se você convidar ele para entrar na sua casa. E nós somos casa. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E se porventura que nesta noite tem templo do Espírito Santo, eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus, ele vai entrar nesta casa e ele vai fazer algo sobrenatural. Se você crer, se você acreditar, se você tiver fé, entenda que você não vai sair desta reunião da mesma forma que você adentrou, mas você sairá daqui saltando de alegria na presença de um Deus que é poderoso, na presença de um Deus que é o Alfa, que é o Ômega, que é o princípio, o começo, o meio e o fim. Aleluia! Quantos crê que esse Deus se faz presente? Quantos crê que quando um homem, aleluia, se prostra para adorar o Deus Todo-Poderoso, ele move montanha? Quantos crê que quando um homem se prostra para erguer a sua voz para adorar aquele que é digno de toda honra, o Deus Todo-Poderoso, ele derruba gigante? Quando o homem para adorar esse Deus, ele abre mar vermelho. Quando o homem para adorar esse Deus, meus queridos, aleluia, o fogo não tem poder de te queimar. Quando o homem para adorar esse Deus, o leão não tem poder de te tocar. Quando o homem para adorar esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele se levanta do seu alto trono e abre porta aonde não tem porta, a favor daqueles que creem. Nós estaremos falando sobre a parábola do filho pródigo. A Bíblia vai nos dizer que um certo homem fazendeiro, ele tinha 2 filhos. E quando a Bíblia diz que esse homem tinha 2 filhos, o mais novo chega diante do seu pai e pede a parte da herança a qual ele entendia que lhe pertencia. Mas quando nós vamos examinar as escrituras bíblicas, nós entendemos que pela lei ele não tinha direito, porque o seu pai ainda estava em vida. Nós entendemos que devido à lei do livre-árbitro, o seu pai então lhe concede a parte da herança a qual o seu filho teria depois da sua morte. E como seu pai, ele era um homem que deixava o seu filho escolher conforme a sua vontade. Quando nós meditamos nesse contexto, nós entremos e analisemos que nós, como cristãos, não somos diferentes do filho pródigo. A Bíblia Sagrada, ela é bem clara a nos dizer que Deus, ele nunca usa de violência para que alguém venha ficar na sua casa. O nosso Deus, ele nunca usa de violência para forçar você a adorar a ele. Nós entendemos que a adoração tem que ser espontânea. Nós entendemos que quando nós paramos para fazer algo para Deus, tem que ser espontâneo. Isso tem que nascer do nosso coração. O pai, como ele era, aleluia, o sacerdote da casa, ele tinha toda a autonomia de dizer para o filho: você não irá ter
direito à herança. Mas como ele quis usar a lei do livre-árbitro, então ele deixa que o seu filho pegue a parte da sua herança e faça o que ele achar de melhor. Mas entendendo que aquele homem, aquele jovem, ele tinha de tudo na sua casa, ele tinha do bom, tinha do melhor, ele tinha a oportunidade de fazer aquilo a qual ele achasse melhor diante daquilo a qual o seu pai tinha ensinado os princípios. Mas a Bíblia Sagrada diz que aquele homem pega o seu dinheiro e vai para uma terra distante. E quando ele vai para uma terra distante, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele começa a gastar o seu dinheiro naquilo que não agradava a Deus. O que eu quero frisar aqui nesta noite, que nós como cristãos, muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, sendo abençoado por Ele, aleluia, sendo alimentado por Ele, aleluia, sendo sustentado por Ele, mas muitas das vezes nós temos o desejo no coração, aleluia, de pedir a parte da herança. E nos dias de dieta qual nós estamos vivendo, nós estamos contemplando pessoas que estão dentro da igreja, mas estão com essa memória, estão com essa característica a qual o filho pródigo tinha. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que o seu coração, aleluia, ardia muito forte para que ele viesse pegar a parte da herança e viesse ir para uma terra muito distante. Mas o que eu quero fazer menção aqui nesta noite, se porventura adentrou alguém aqui, aleluia, que está, aleluia, querendo pedir parte da herança para ir para uma terra distante, eu quero dizer que ainda há tempo de você retornar para a casa do Pai. Eu quero te dizer que ainda há tempo de você voltar para a presença do Pai. A Bíblia diz que então as coisas começaram a ficar de mal para pior para aquele jovem. Ele começou a gastar o seu dinheiro com as meretrizes, ele começou a gastar o seu dinheiro com aquilo que não era pão, ele começou a gastar o seu dinheiro com aquilo que não agradava ao Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que uma certa feita, quando todo o seu dinheiro acaba, então ele começa a procurar emprego pelas ruas daquele lugar a qual ele estava vivendo. E quando ele começa a procurar emprego, ele procura emprego para um fazendeiro que era criador de porcos, e então ele foi, aleluia, apacentar porcos, ele foi alimentar porcos, aleluia. Naquele tempo a qual eles estavam vivendo, era uma das piores vergonhas que o ser humano tinha sobre a sua trajetória ou sobre a sua família, era apacentar porcos. Mas aquele homem estava vivendo esta qualidade. Mas o que me faz entender, uma das qualidades que eu aprendo daquele filho pródigo, é que então ele reconheceu a sua fragilidade, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu aonde ele falhou. O que eu quero dizer é que nesta noite, que nós cristãos do século 21, nós estamos precisando ter a atitude a qual o filho pródigo teve. Qual é, evangelista Sila? É de pedir parte da herança? Não, nós estamos precisando voltar para a casa do Pai. O que significa voltar para a casa do Pai? Significa voltar ao primeiro amor. O que significa voltar para a casa do Pai? Significa voltar a jejuar. O que significa voltar para a casa do Pai? Significa ter comunhão com o nosso próximo. O que significa voltar para a casa do Pai? Significa, aleluia, ter o compromisso de adorar a Deus às madrugadas. O que significa voltar para a casa do Pai? É ter a coragem, aleluia, glória a Deus, de permanecer no cargo a qual Deus vos confiou. O que significa voltar para a casa do Pai? Aquele cargo
legado que você deixou há muitos anos atrás, a qual o Eterno te confiou, e você, aleluia, preferiu, aleluia, pedir parte da sua herança. Eu quero te dizer, se porventura aqui nesta noite tem alguém com essas qualidades, eu quero te dizer que ainda há tempo de você voltar para a casa paterna, ainda há tempo de você voltar para os braços do Deus Todo-Poderoso, ainda há tempo de você voltar para os princípios a qual Deus vos lhe ensinou. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que aquele homem, então ele começa a refletir em tudo que estava acontecendo. É certo que quando nós contemplamos ou fazemos uma falha como essa, muitas das vezes nós ficamos preocupados com o que A e com o que B irá falar. Aquele filho pródigo, ele estava preocupado: será que o meu pai, ele vai me receber? Eu quero te dizer que o teu pai, ele está de braços abertos para te receber. Eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso, ele está de braços abertos, aleluia, para te receber. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando aquele homem, ele retorna para a casa do pai, a Bíblia vai dizer que o seu irmão então começa a criticá-lo, porque ele estava na casa do pai e ainda não tinha tido o privilégio a qual o seu pai estava dando para o filho mais novo. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que quando o pai avista o seu filho de longe, a Bíblia Sagrada diz que o seu pai, de braços abertos, então espera o seu filho para de prontidão receber ele. O que eu quero te dizer, meu amado, se porventura que você que adentrou aqui, talvez você tenha falhado, talvez você tenha pecado, e talvez você está com medo de voltar para a casa do pai, eu quero te dizer que o pai está de braços abertos para te receber, e ele está preparando uma grande festa para realizar este grande milagre sobre a sua vida. E quando o filho pródigo chega na casa do pai, a primeira coisa que o pai pega é um anel e coloca sobre os dedos do seu filho. Quando falamos de anel, nós falamos de poder. Quando falamos de anel, nós falamos de autoridade. Naquele exato momento, Deus estava colocando, ou seja, o pai estava colocando um anel, aleluia, sobre os dedos do seu filho. Eu quero dizer nesta noite, talvez você que adentrou aqui, talvez tem muito tempo que você profetiza, talvez você que adentrou aqui nesta noite, tem muito tempo, aleluia, que você tem, aleluia, cantado. Talvez você que adentrou aqui, talvez você tenha se distanciado, tem ido para uma terra longe, e talvez você tem muito tempo que você tem pregado, talvez tem muito tempo que você saiu sobre as ruas da cidade para evangelizar, talvez tem muito tempo que você orou para o enfermo, talvez tem muito tempo, aleluia, que você orou, aleluia, para alguém ser curado através da autoridade que Deus vos deu. Mas nesta noite, o Deus Todo-Poderoso está te convidando para você entrar, voltar novamente para a casa do Pai, porque Ele tem um anel para colocar em seu dedo. E se você que adentrou aqui, você não tem mais, aleluia, o desejo de profetizar, nesta noite você sairá daqui profetizando. Se porventura tem muito tempo que você falou em línguas estranhas, nesta noite você tem a oportunidade de sair daqui falando em línguas estranhas, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está com um anel para colocar no seu dedo. O Pai nesta noite, Ele está te concedendo autoridade. O Pai nesta noite, Ele está te concedendo unção. O Pai nesta noite, Ele está te renovando, Ele está preparando roupa nova para colocar na tua vida. E se você tomar posse da tua vitória nesta noite, você usufruirá do que o Pai tem para você.
O Pai tem algo grande para você. O Pai te espera de braços abertos. O Pai, nesta noite, Ele está te esperando. Ele vai fazer um banquete para te esperar. E a Bíblia vai dizer que o Pai então calça os pés, procura sandálias para calçar os pés daquele homem, daquele jovem. O Deus Todo-Poderoso, nesta noite, Ele tem poder de te dar roupas novas. O Deus Todo-Poderoso, nesta noite, Ele tem poder, aleluia, de voltar, aleluia, o teu estado ao que era antes. O Deus Todo-Poderoso, aleluia, Ele tem essa autonomia, porque o Pai, aleluia, Ele é misericordioso. O Pai, Ele é grandioso em misericórdia. Então não tenha vergonha ao que o seu irmão vai falar, não tenha vergonha a que o seu irmão vai pensar de você. O que importa é que o dono do poder está te esperando. O que importa é que o dono da fortuna, ele tem algo grande para nos entregar. E nesta noite aqui, o único grande se chama Jesus Cristo Nazareno. O único grande aqui nesta noite não é aquele que te aponta o dedo. O único grande aqui é o Deus Todo-Poderoso. E eu sinto que Ele está com os braços abertos para nos abraçar. Ele quer te abraçar, Ele quer te abraçar, Ele quer te abraçar nesta noite. Sinta o abraço do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Alai andekei andovou andarai, elekei andaravastu te cantarai. Eu sinto que pessoas aqui nesta noite, aleluia, está voltando à casa do Pai, aleluia. Não significa que você pecou, não significa, aleluia. O que significa o importante, aleluia, que você está pegando a sua cruz e seguindo os braços de Jesus Cristo. Volte para o lugar que Jesus te colocou, volte, aleluia, para a posição que Jesus Cristo te colocou. Não tenha vergonha de chegar diante do pastor. Pastor, aleluia, eu errei, mas eu quero o teu perdão. O pastor está de braços abertos para te abraçar. O Jesus Cristo de Nazaré, Ele está de braços abertos, aleluia, para te entregar a autoridade. E você começará a anunciar o Evangelho. Você iniciará, começará a pregar, aleluia, as boas novas. E você contemplará vida sendo restaurada através do teu ministério, vida sendo restaurada através do teu louvor, vida sendo restaurada através, aleluia, da tua profecia. O Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder de fazer esse milagre sobre a sua vida. Quantos crê que o Pai está de braços abertos? Quantos crê que o Pai nesta noite, Ele tem um grande banquete para você? Se você crê, tome posse da vitória nesta noite. Aleluia. O Pai está nos esperando. Não tenha vergonha para voltar para a casa do Pai. É esta palavra que eu tenho no coração da amada igreja. Aleluia, estou sentindo o sobrenatural de Deus nesta noite. Aleluia, estou sentindo que vidas nesta noite foram tocadas, aleluia, pela palavra. Tem vidas que foram tocadas pelo Espírito Santo. Não se envergonhe, aleluia, porque Jesus Cristo está te esperando de braços abertos. Deixe tudo para trás, deixe tudo para trás, porque Deus tem coisas grandes para você. Aleluia, Deus não te chamou por causa, Deus não te chamou, aleluia, para você cuidar de porcos, mas Deus te chamou, aleluia, para você ser um missionário da obra dele. Deus te chamou, foi para você, aleluia, ser alguém, aleluia, que pregue. Deus te chamou, foi para você ser embaixador de Cristo sobre a face da terra. Aleluia. Deus abençoe
a igreja poderosamente. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Retorno a oportunidade para o nosso pastor regional. Aleluia. Tem alguém